Está entrando no ar mais um Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério. Fala galera, tudo bem com vocês? Está começando mais um Dementes Podcast e finalmente os caras fizeram as pazes. O Velco e o Alexandre fizeram as pazes, que tava cada dia gravando com um, entendeu? Tinha que ficar no meio, sabe que lance de filhos de pais separados, é bem chato, tem que ficar ali, o cara. E agora tá todo mundo junto aqui. E aí, Alexandre, tudo bom, cara? Salve! E aí, beleza? Semana agitada, né, cara? E aí, Velco, tudo bom, cara? Estamos juntos, mas não sabemos até quando, né? Então temos que aproveitar, uai. Eu tô bem, graças a Deus. Quem não tá bem é o Dallagnol, né? Que fez uma carreata hoje, rapaz do céu. Tinha mais gente no carro de som do que de carro atrás, mano. Inacreditável. Que vergonha. Que vergonha. O pior sentimento que tem na existência é sentir vergonha alheia. Isso é triste, cara. Não tem conceito. Mais votado, cara, 350 mil votos, acho que só perdeu pro Ratinho, cara. E chega a 4 pessoas na porra da carreata com nego a pé, é isso. Nem isso tinha, cara. Não tinha ninguém, mano. O cara, autoestima muito elevada, né? Acho que no meio da semana ele vai parar Curitiba sem pagar um povo pra puxar fila. Fica sócio do Sindicato da Borracha. Aqui em Americana tem a Goodyear, então tem o Sindicato da Borracha. Toda greve você tem que pedir apoio pra eles pegar os carros de som, né? Eu lembro aquela vez na Unimap lá, que foi o carro do carro de som do Sindicato da Borracha, que tava lá na frente da Unimap. Sindicato da Borracha. E é legal que quando a PM bate, você fala que é o próprio sindicato que tá batendo, né? Na borrachada do cacetete. Ai. Ô, mas, cara... Porque é o seguinte, a gratidão é o primeiro dever do homem, né? E fiz 500 anos antes de Cristo. O filósofo lá falou, a gratidão, eu agradeço muito o Dallagnol, tá, legal. Mas, porra, o cara me bota pullover, o cara me bota cachecol, o cara me entra dentro da casa do Caetano Veloso e fala que tem que tirar o Bozo porque o Bozo não sei o quê. Pô, agora tá lá sozinho, Brian. Porra. Quem que vai ajudar ele? Eu nem entro nesse mérito, sabe que eu falo assim, eu tenho sentimentos conflitantes com a tal da lei da ficha limpa, pra ser bem sincero pra você. Porque assim, por um lado, você tá punindo uma pessoa que não transitou em julgado a decisão dela. Vê o caso do Lula, por exemplo, ele foi condenado em primeira e segunda, reverteu a decisão, o processo não existe. E ele não pôde candidatar. Por outro, você tá punindo uma pessoa... Se você deixa um cara com uma ficha suja correndo, você está punindo a sociedade também, né? Tá evitando que o mau elemento entre na política, mesmo que você não consiga provar finalmente sobre ele. E aí o Dallagnol é um caso assim muito gritante. Por quê? Primeiro, assim, o pessoal chiou porque a lei fala processos administrativos em andamento. E ele não tinha processo, ele tinha apuração preliminar, porque ele conseguia controlar lá o Ministério Público e não avançava as investigações com ele. Quando descobriu que ia avançar, ele pediu conta. Foi isso que aconteceu. Então, de certa maneira, o objetivo da lei foi cumprido, que era evitar que um cara que estava sendo investigado virasse político para fugir dos crimes que ele cometeu. Por outro, é assim, e se ele for absolvido no futuro? Se ele fosse absolvido no futuro? Entendeu? É uma coisa assim, eu acho assim, agora, sentimentos conflitantes que eu tenho em relação à lei, eu não sei se ela atinge o objetivo dela. Em relação ao Dallagnol, ele fez um erro de cálculo gigantesco, né? Politicamente, ele estava lá no Ministério Público, se ele abaixasse a performance dele, ficasse quietinho no canto, ele estava lá pro resto da vida. E tem uma história que tá rolando também, que ele foi aposentado para continuar ganhando uma pensão, então... Eu preciso ver isso aí também. Eu falei assim, não é verdade isso aí, não é possível, sabe? Eu também ouvi isso aí. Mas depois também tivemos aquele cara do Milico lá que, em vez de mandar embora, mataram ele, né? A viúva receber pensão. Aí eu acredito em qualquer coisa. Mas então, eu ouvi falar isso aí também, que ele pediu aposentadoria.
Cara, tem um monte de coisa. Tem um monte de coisa em relação ao Dallagnol aí que são sinistras, né? Tem aquela questão lá que você lembra que ele tinha pedido para administrar o. Estão me ouvindo? Tô ouvindo. Tá. Tudo bem. Tá todo mundo com a cara assim, eu falei, porra, acho que ninguém tá me ouvindo. Eu faço direto em audiência, tá? Eu muto aqui e fico falando, todo mundo assim, ô, cacete. Ele queria usar aquele fundo lá, né? Criou um fundo e queria administrar o fundo lá, bilionário. Isso foi muito suspeito. E outra coisa, né, cara? Tem uma acusação sobre ele que ele utilizou da Minha Casa Minha Vida para adquirir 2 imóveis, reformou os imóveis e vendeu por um preço absurdo os imóveis. Não sei se isso é verdade, mas é um papo que tá rolando aí. Tem uma também que quando ele era na Lava Jato, ele liberou um dinheiro para uma ONG, e essa ONG era, o pessoal do meu grupo lá queria me matar, porque eu falei, o que é isso? Não, ele liberou um fundo para uma ONG que é ligado ao Jorge Soros, e isso aí na direita não pode. Tem um lance também do sufrágio, né? 350 mil votos, o pessoal não, ele ia ser condenado, ele ia ser julgado, condenado, e aí fica coisa tipo assim, não estava nem processo correndo. Então, mas daí também nós vamos chegar na Dilma, né, Alexandre? Ela teve quase 50 milhões de votos e o voto de 90 senador derrubou ela. Faz parte da regra, né? Mas assim, eu entendo a indignação de quem votou no cara e perdeu. E assim como entendo por que você tem que caçar um cara desse. Você acha que não, né? Foi anulada a eleição dele, né? Ele nem caçado foi, ele foi anulada a eleição dele. Passou por um cara lá que é mais bolsonarista que ele, né? Então, porque o cara, ele conseguiu eleger umas par de pessoas com os votos dele, só que as pessoas que estavam sobrado não tinha voto suficiente para entrar. Então foi para outro partido da coligação, um troço assim. Não, foi para um cara do PL. Vai entrar um cara do PL. Então, o suplente dele é maluco do PL. Sei lá. Mas se o suplente dele direto não pôde entrar do partido por causa que ele não teve voto suficiente para um coeficiente de desempenho, uma coisa assim. Sei lá. Agora, outra coisa, falaram assim, é vingança do Lula. Cara, você pensar que a vingança do Gilmar Mendes faz muito sentido. Porque os 5 que votaram nele, ele teve votação... perdeu no VAR também, né? É aquela coisa, né? Pros meus amigos, tudo. Pros meus inimigos, a lei. Então, pode ser. Eu acho que eu li num jornal, o cara falou assim, é vingança porque foi o PT que entrou. Tá dentro da lei, porque o que você pode discutir é isso aí, mas é interpretação e eles ganham para interpretar se as investigações preliminares são processos ou não. E, de certa maneira, faz parte da uma justiça retórica, né? Porque a lei que ele fez tanta questão de usar, que usou contra o Lula também, foi a lei que usou para derrubar ele. Então, assim, é puro suco de Brasil. Vai ser um capítulo, acabou, o Lira vai tentar. O Lira não pode fazer nada, né, cara? Que tá cheio de processo lá no STF, na mão de Marmita. E assim, ele não é uma coisa que ele foi cassado. A candidatura dele foi anulada. Ele fez ele errou. A falha dele foi na candidatura, que ele usou uma lei, ele foi condenado como ficha suja. Então a candidatura, ele já não podia ter que ser candidatado. Mas a ficha dele não é suja. Mas o Alexandre, você falou do Lira aí? O TSE Agora a chance dele é conseguir o Supremo. O Supremo, se o próprio contra ele votou nele, você acha que votou contra ele, você acha que ele vai mudar o voto? Tinham 3 votos já, né? Já começa 3-0 contra. Então, mas até o Muttley, né? Que tem o terrivelmente evangélico e o outro lá, como que ele chama? Não, eles não votaram, né? Eles não votaram. O ministro lá, começou a falar, falou o que ele queria. Os outros concordam, sim. Foi assim o voto. Ele foi com o relator. Mas assim, eu não consigo lembrar o nome dele, que é o primeiro indicado pelo Bolsonaro, André Rebouças. Nunes Marques. Cássio Nunes Marques. Ele é o Muttley na minha cabeça, ele parece o Muttley. Vocês viram a luta que eu mandei do show da Xuxa lá no grupo? O Braga, o molequinho. Não, isso aí rolou a semana inteira no Instagram.
Eu recebi agora. Rolou a semana inteira no Instagram, porrada comendo lá, velho. Show da Xuxa Mas era o demais, Praga, se velho. até o Praga votou contra ele, ele já começa com... Eu não tenho nem chance. Esquece. Já começa 3-0. Já era. Não vi. Partiu pra outra? Fechou aí Bora. o menino do Cascol? Não vamos gastar vela com o defunto ruim, não, que isso aí já foi. Não, porque é o seguinte, a esquerda odeia ele porque fez aquele PowerPoint lá. A direita ele chamava de boa, também não gosta. Então ele tá sozinho, cara. Não tem ninguém E com outra ele. coisa, nesse PowerPoint, a presidência fez um PowerPoint dos atos do Lula, o sucesso do Lula e tal. Aí foi desnecessário, cara. Se fosse o PT que tivesse feito, aí tudo bem, é partido. Agora, de presidência, você tem que falar, não, você é presidente do Brasil inteiro, inclusive do Delanhol, né? Aí eu falei assim, aí foi desnecessário. Então, mas fazendo isso alimenta esse papo aí de que é vingança da Lula. Olha lá. Entendeu? Se tivesse sido institucional do PT feito, beleza, é uma coisa. Agora, o presidente da República não pode fazer isso. Mas, mano, convenhamos que aquele PowerPoint foi idiota, né? Foi. Porra, e além de tudo, cara, que coisa assim... Se você apresenta um PowerPoint desse no segundo grau, o professor te repete. Que é muito mal feito. Não, e parece que é o seguinte, né? No PowerPoint, eu escutei isso esses dias. Tinham 35 crimes que o Lula praticou. Ele denunciou o Lula em 5. Fala, pô, e os outros 30? Que você fez o PowerPoint lá, mané? O que aconteceu? Entendeu? É foda. Mano, é uma velha, o Velco sabe disso melhor que eu, porque ele lida diretamente com os caras. Mas o judiciário adora um holofote, irmão. O judiciário bota juiz e promotor. Adoram um holofote. Entendeu? Então dá nisso. Chama muita atenção pra si, agora aguenta. São poucas pessoas que eu vejo assim lá que tem cabeça para lidar. Eu lembro um caso, o cara foi denunciado, foi preso flagrante por falta. É material que faz produto químico, produto de agrícola, né? E é competência federal. Aí o juiz falou assim, eu vou julgar aqui, fazer a custódia e mandou para federal depois, porque tudo bem, né? Aí o promotor pediu liberação dos caras. Na hora ele parou a audiência e mandou pra federal. Ele falou assim, eu vou sair no Jornal Nacional que eu soltei os criminosos por causa disso. Esquece, vai ser eu não. Mandou pra federal na hora. Só que assim, todos os caras têm essa mentalidade, né? De falar, se aparecer nem sempre é bom. Vambora! Última coisinha. Ele foi caçado com S ou foi caçado com C cedilha? Por enquanto com 2 S. Nós vamos falar do Léo Lins daqui a pouco, né? Podia ser casado com S só, porque eu também tenho umas certas suspeitas em relação a ele, mas tudo bem. Vambora. Partiu. Dementes Podcast, onde a demência é levada a sério.